Shalom, igreja abençoada, igreja do avivamento, noiva do Senhor. Nós estamos nesse fruto fiel. É uma das reuniões que eu mais me alegro, que eu mais celebro a Deus, que eu mais me encanto com a presença de Deus. E todos os estados do Brasil reunidos em família, louvando, adorando, levantando o nome do Senhor sobre a nossa nação. Olhe para o seu irmão e diga: você está aqui porque você faz parte do avivamento em toda a nossa nação. Você é o avivamento no Brasil. Aleluia! Aleluia. Você pode se sentando. Nós vamos fazer um ato profético daqui a alguns instantes, mas eu quero falar um pouco sobre a sua, a minha e a nossa família. Nós vamos fazer um tempo de intercessão pelas nossas famílias. Quantos precisam de oração nas suas famílias? Está muito fraco. Será que é só a minha casa? Quantos precisam de oração por sua família? Quantos estão precisando aqui de um milagre dentro da sua família? Diga amém. A Bíblia diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor está. Nós estamos nesse lugar, reunidos em o nome do Senhor Jesus. E eu quero fazer menção ao livro de 2 Samuel, aonde nós vemos o rei Davi. O rei Davi, 2 Samuel 23:5, um homem segundo o coração de Deus, um homem guerreiro, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem que todos nós admiramos, nós líderes, pastores, qualquer pessoa que conhece a história da Bíblia e ouve falar do rei Davi, tem uma profunda admiração por esse homem, porque ele era uma pessoa fantástica. O rei Davi sabia tocar as pessoas, sabia se relacionar. Ele era um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus, mas ele também era um homem que até os inimigos dele gostavam dele. É impressionante o magnetismo humano que o rei Davi possuía. Mas o rei Davi tinha um grande problema. A casa dele tinha muitos desafios. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, tinha uma família completamente disfuncional. Ele tinha filhos extremamente problemáticos. Então tem esperança para mim e para você. Eu posso ouvir amém, igreja? Se nós olharmos com uma lupa para dentro da casa de Davi, nós vamos ver que muitas vezes, embora nós tenhamos aliança com Deus, o mal pode querer visitar a nossa casa, a nossa família, nossos pais, nossos irmãos, filhos. E o rei Davi, nesse texto, ele lê e diz: ainda que a minha casa não esteja tal para com o Senhor, ainda que a minha casa, ainda que a minha família ainda não esteja do jeito que Deus gosta, o que eu queria, todavia, ele diz no texto, eu tenho uma aliança com Deus bem firmada, bem sólida, e Ele cumprirá tudo que Ele prometeu. Você recebe essa palavra? Então aplauda ao Senhor. Davi disse: ainda que a minha casa não esteja tal para com Deus, ainda que os meus filhos estejam perturbados, que Absalão me perturbe, ainda que ele tenha vivido estupro dentro de casa, que a sua filha linda, moça, talvez dos seus 15 anos, tenha sido abusada sexualmente pelo irmão mais velho, um rapaz talvez dos seus 18, 19 anos, estupro intrafamiliar, pecados sérios dentro de casa,
confusão entre esposas e concubinas, muita guerra. Eu quero dizer uma coisa para você, como pastor, como apóstolo: não existem famílias perfeitas. Não existem famílias perfeitas, porque nós vivemos num mundo imperfeito. Existem famílias abençoadas por Deus, como a minha e como a sua. E é por essa bênção que nós vamos clamar até ver a aliança de Deus estabelecida nas nossas casas. Talvez você esteja aqui hoje, veio esse fruto fiel, mas só você sabe os desafios que você tem com a sua família, que vai enfrentar depois, ou esses dias, ou essa semana que entra, com filhos. Nossos filhos sendo desvirtuados, estuprados nas suas mentes, com tantos conceitos terríveis que a educação brasileira nos últimos 13 anos recebeu. Nossas famílias foram desvirtuadas por um ministério de educação comunista, em que Deus foi removido, em que o respeito foi removido das escolas, em que os nossos filhos aprendem a desrespeitar professor e aprendem a desrespeitar pai e mãe dentro de casa, em que os nossos filhos foram ensinados a brigar contra a gente, contra os pais, contra os avós, contra as autoridades, em que os filhos, netos aprenderam a se prostituir, a usar drogas dentro das escolas. No passado, as escolas eram aliadas da família. No passado, as escolas caminhavam junto, lado a lado com as famílias. Nesta geração, a escola se tornou um dos maiores inimigos das famílias. Você entende por que temos que orar? Porque os nossos filhos podem passar 2 horas na igreja e mais de 30 horas na semana dentro de sala de aula. Diga: minha casa precisa de oração. Nós vemos um outro homem fantástico também, chamado Jó. E o livro de Jó fala desse homem rico, próspero, farto. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Pense num cara rico. Se um cara tivesse uma frota hoje, uma pessoa que tem uma frota de 2.000 carros, ela é pobre? Não, diga não. A Bíblia fala, mensura a riqueza de Jó. Jó era um homem íntegro que temia Deus e prosperava de tal maneira que o diabo chega na frente de Deus e diz: eu não consigo tocar em Jó, porque o Senhor botou uma sebe, uma cerca, uma muralha em volta da família dele, em volta da saúde dele, em volta dos bens dele, de tal maneira que eu não entro. Mas como ele levantava essa muralha? Jó era aquele pai, ele e a esposa com certeza, aqueles pais. A Bíblia diz que eles iam à casa dos filhos nas festas. E você como pai sabe, qualquer pai, qualquer mãe aqui, você olha para o comportamento de seus filhos e você analisa. E tem coisas que você olha nos seus filhos assim, tem coisas que você olha e percebe, meu Deus. Tem coisas que você olha e diz: Jesus. Jó ia para as festas na casa dos filhos, eles viviam fazendo festa. Gente rica faz festa o tempo inteiro, é igual você. Mas nessas festas, ele não ficava lá no... Ficava de olho. Chegava na madrugada, depois de ele observar comportamento ruim, atitudes desafiadoras,
ele vinha até Deus. Ele tinha 10 filhos, e eu imagino que ele vinha com pacotes de ofertas, e ele dizia: Deus, eu estive na festa de meu filho, e eu queria orar por ele, porque se aquele menino pecou, se no coração daquele filho a maldade visitou, se a iniquidade entrou, penetrou, perdoa. Eu trago oferta aqui por ele. Eu trago oferta pelo segundo filho. Meu Deus, quando eu vi, desde que esse menino nasceu, Senhor, tem misericórdia dele. Senhor, eu trago oferta aqui por essa filha. E Jó, os 10 filhos eram postos em intercessão perante Deus, para que Deus visitasse aqueles filhos com a sua glória. Ele se levantava pelas madrugadas e num lugar secreto que ninguém via. Jó não tinha uma família perfeita, mas a família dele era abençoada. Era abençoada. E eu queria, nessa tarde, meu irmão, minha irmã, que nós fizéssemos 2 coisas nesse estádio, em uníssono diante de Deus, em uma só voz. Fazer o que esses 2 homens de Deus faziam a respeito de suas famílias perfeitas, mas que experimentavam de bênçãos. Davi tinha uma família muito disfuncional, mas aqueles garotos, aquelas pessoas desfrutavam das bênçãos que o reino de Davi trazia. Os filhos de Jó também desfrutavam das bênçãos que Jó trazia dos céus para eles, pelo poder da oração, pelo poder da intercessão, pelo poder de um clamor. E nós hoje, como igreja do Senhor Jesus, o Senhor no Novo Testamento diz, em Atos 16:31, o apóstolo Paulo fala no momento de desespero daquele carcereiro que viu todo mundo fugindo. Ele disse: vão me matar, eu vou me suicidar aqui. E antes de se suicidar, Paulo diz: não faz isso não, não faz. Ele disse: senhores, o que eu faço para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serão salvos tu e a tua família. Com certeza Paulo sabia sobre a família daquele homem. Por que que no meio de um desespero inteiro Paulo mencionou a família dele? Nós temos a promessa que, se cremos, nós veremos essa salvação. E é essa salvação que agora nós vamos nesse estádio fazer um grande clamor a Deus por nossas famílias. Famílias que estão presas nas drogas, famílias que estão presas no álcool. Você sabe que um drogado dentro de uma casa, ele afeta mais de 12 a 15 pessoas da família. Um enxame, uma avalanche, melhor dizendo, de divórcios acontecendo. Nós vamos orar hoje e dizer: Deus, imuniza as nossas famílias, imuniza, Senhor, vacina-nos contra tantas desgraças que acontecem lá fora. Só o poder da intercessão e o clamor de uma igreja que ora e crê em milagres, de poder dizer: não somos perfeitos, mas o Senhor pode nos abençoar, o Senhor pode mudar a realidade. E eu quero te convidar a fazer esse clamor
por sua família, por sua casa, onde eles estiverem essa tarde, na viração desse dia lindo, nós vamos orar e nós cremos que o Senhor deliberará o exército de anjos e nossas famílias serão alcançadas, haverá avivamento nas nossas casas, haverá grande mover de cura, mover de salvação, mover de libertação, mover de restituição, mover de novo amor. Você crê nisso, igreja do avivamento em São Paulo? Se você crê, dê um brado de vitória ao Senhor. Diga: eu creio em milagres. Então se levante agora, fique de pé, dê uma esticada, porque agora, se você pudesse ajoelhar, você vai se ajoelhar. Nós vamos nos ajoelhar e fazer um clamor por nossas famílias. Nós vamos chorar por nossos filhos, parentes, pais, mães, tios. Só você sabe a sua dor, só você sabe a sua luta. Tem mães aqui que os filhos estão presos nas drogas. Eu quero dizer, Deus vai quebrar a cadeia das drogas dos seus filhos. Deus vai quebrar a cadeia da prostituição, da imoralidade, da homossexualidade, onde os seus filhos ficaram presos à homoafetividade. Hoje nós queremos fazer um clamor. Comece a clamar, não fica de pé não, se ajoelha, se prostra por tua casa. Eu quero que os apóstolos estejam aqui orando, aqui da frente, apóstolos, com as mãos estendidas pela igreja, a favor da igreja. Aqui estão os rebanhos. Diga: Deus, visita a minha casa, ainda que a minha casa não esteja tal para com o Senhor. Alabaxar, alabababax, ora, alabás. Ainda, Senhor, que a minha casa não esteja tal. Lembre a Ele: tu tens uma aliança comigo. Chorocoiabás, ora labababás. A Bíblia diz: chorai por vossos filhinhos, clamai por vossos filhos. Nós clamamos, Senhor, visita a nossa casa. Ó Espírito de Deus, nós dobramos os nossos joelhos para orar pela nossa casa, para te apresentar nossa família, para nos apresentarmos diante de ti como sacerdotes, meu Deus, e sacerdotisas da arca da nossa casa. Aqui estão os apóstolos, aqui estão os pastores dessa cidade, desse estado. Aqui estão as famílias que comeram e comem da aliança do Cordeiro, o Cordeiro Santo, que quebra a maldição das nossas casas, que nos arrancou do Egito, que nos dá uma nova trilha, uma nova promessa. Nós dobramos os nossos joelhos para dizer: Filho de Davi, tem misericórdia das nossas casas. Cordeiro de Deus, que veio para quebrar as maldições e nos arrancar das trevas. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E nós nos apresentamos diante do Cordeiro, nos revestimos com teu sangue, com teu nome, Senhor, a autoridade do teu nome, o teu poder, e clamamos os céus abertos da nossa nação, do estado de São Paulo,
de Campinas, dizemos: Senhor, sara a nossa família, traz redenção na nossa casa, quebra os grilhões do diabo dentro da nossa casa, toda obra maligna de destruição, de divórcio, de marido contra mulher, de mulher contra marido, de pais contra filhos, de filhos contra pais. Nós desfazemos toda obra de destruição no nome de Jesus. Pelo Cordeiro de Deus, declaramos que toda obra do diabo não prospera nas nossas casas, na casa do nosso rebanho, das nossas famílias, Senhor, que estão aqui de joelhos dobrados, dizendo: Cordeiro de Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia dos nossos filhos nas escolas, no ensino médio, no ensino fundamental, Senhor, no ensino médio, nas faculdades. Espírito de Deus, nós levantamos o teu nome, Yeshua, dizendo: sara a nossa casa, resgata a nossa família. Nós não aceitamos que Satanás fique com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso casamento. Nós declaramos que a nossa casa é do Senhor Jesus, e nós lembramos da aliança que o Senhor tem em Abraão. Oh, por Jesus, o nosso Yeshua, todas as famílias da terra serão benditas. E nós dizemos: abençoa a nossa casa, salva a nossa casa, cura a nossa casa, quebra as maldições da nossa casa, Yeshua. Proclamamos vida, proclamamos salvação, proclamamos redenção, proclamamos cada um nesse estádio, a sua casa seja visitada com o poder da ressurreição, com o poder de cura, com o poder de restauração, com o poder de vida, na autoridade do nome de Jesus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga novamente: Yeshua, eu e a minha casa te serviremos. Diga de novo: Yeshua, eu e a minha casa te serviremos. Yeshua,
Adore-o, adore-o, adore-o. Chora, aleluia, barraia, laia, cheia. Yeshua. Vamos, igreja, levante a sua voz. Só você, estádio, vamos lá. Erga a voz. Mais alto, o mais alto que você puder, adore Yeshua. Estádio. Você pode aplaudir Yeshua. Quando sou feliz nesta tarde, vão dar um grito de vitória o mais alto que tu puderes, em nome de Jesus. Eu não estou ouvindo os apóstolos gritando aqui em cima. Quantos estão felizes nesta tarde, vão dar um grito de vitória o mais alto, em nome de Jesus. Quando nós entramos neste lugar, Deus me deu uma palavra que eu quero trazer sobre a igreja nesta tarde. E não é por acaso que está chovendo agora mesmo. Escuta, acontecerá sobre estes dias, agora aqui em São Paulo, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos e apóstolos terão sonhos. E os jovens terão visões. E também sobre todo servo e sobre toda a serva, naqueles dias, diz o Senhor, eu derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu, e a terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor em São Paulo, no Brasil, será salvo. Estamos vivendo dias de uma grande revolução no Brasil. Uma revolução social e política. Mas ninguém está falando que essa revolução começou nas ruas com jovens. A força da visão está nos jovens. Uma igreja sem jovens é uma igreja sem força. Tem aqui algum jovem cheio do Espírito Santo nesta tarde? Deus me deu uma palavra e debaixo de muito temor eu quero compartilhar com os apóstolos aqui. A Bíblia diz que os jovens profetizarão, mas os anciãos
têm que ter sonhos. Quando os apóstolos deixam de ter sonhos, a igreja para. Nós estamos no estágio da Ponte Preta, mas este não é o fim para São Paulo, é o começo daquilo que Deus vai fazer no ano de 2019 neste estado. Eu quero profetizar uma loucura aqui, porque a Bíblia diz que cabe aos jovens profetizar. É minha função eclesiástica profetizar. O apóstolo René um dia disse assim: um dia Deus vai te dar um carro. Eu fiquei de pé, apóstolo Fábio, eu disse: eu recebo. 3 meses depois, Deus me deu um carro. Eu quero profetizar que um dia Deus vai te dar um carro. Não vai não, porque a maneira que eu me expresso mostra o quanto eu preciso de um milagre. Um dia Deus vai te dar uma casa própria. Ah, meu irmão, eu pensei que eu estava no estado mais ungido do Brasil. Eu vou profetizar uma vez mais, porque a Bíblia diz que os jovens têm que profetizar, e eu posso profetizar porque eu ganhei uma casa própria. Eu quero profetizar sobre este estádio, que um dia Deus vai te dar uma casa própria. Mas cabe aos velhos, os anciãos e os apóstolos sonhar. Eu queria pedir a todos os apóstolos que ficassem de pé. Olha bem para o que está acontecendo aqui hoje. São Paulo não precisa de uma profecia nova. São Paulo está vivendo a profecia de há muitos anos atrás. Quando a visão começou sendo profetizado: um dia nós vamos encher os estádios. Pois eu quero dizer, meu irmão, olha à tua volta, nós somos um milagre profético nesta geração. Quando eu contar até 3, tu vais dar um grito de vitória neste lugar, que vai estremecer os céus de bronze que querem se colocar sobre este estádio. Fica de pé nesta hora, levanta as tuas 2 mãos aos céus. Os jovens profetizarão. Tu que estás aí, jovem, abre a tua boca profética, porque Deus vai te usar na tua igreja, na tua célula, na tua cidade, no teu estado e na tua nação. Eu vou profetizar aqui hoje, eu não sei porquê, mas eu estou sentindo algo no meu espírito. Como dizia o apóstolo Arão para mim, existem dimensões espirituais que nós temos que acessar. Nós vamos encher o Allianz Parque em São Paulo. Eu acho que tu não ouviste o que eu disse. Vai ser um testemunho para o estado de São Paulo, mas também para o Brasil. Nós vamos encher o Allianz Parque em São Paulo. Quando eu contar até 3, tu vais dar um grito de vitória para estremecer este lugar. Levanta as tuas 2 mãos, começa a orar em línguas agora mesmo. Oh, Shakandarabas. Existem céus proféticos aqui neste lugar. Os céus de bronze estão sendo removidos, e a glória de Deus, a Shekinah de Deus está entrando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Os céus de bronze estão sendo removidos, e a glória de Deus está entrando em São Paulo. 2. Os céus de bronze estão sendo removidos, e a glória de Deus está entrando sobre o Brasil,